Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem e, se não estão, que fiquem bem, porque é possível que a gente, da situação que a gente vive, do sentimento que a gente tem, a gente ultrapasse, né? A gente alcance uma situação de serenidade interior. Nós temos esse poder e cada vez mais nós estamos aprendendo a utilizá-lo. Eu penso que a nossa vida vai mudar profundamente quando a gente se der conta ou tiver lucidez no dia a dia para perceber que nessa perfeição que se relaciona a tudo que o Pai faz e permite, a nossa vida diária, os pequenos acontecimentos da nossa vida, são todos em nosso benefício. Sabe quando você vai ao médico e fica 1h30 esperando? Quando você está indo para um lugar e o pneu murcha? Quando você chega rápido em casa para almoçar, que você tem meia hora e a comida está muito salgada? Esses micro acontecimentos do nosso cotidiano fazem parte do aprendizado. A gente fica pensando nos grandes aprendizados da vida, né? As doenças, alguém querido que desencarna, o nosso envelhecimento, desemprego, dificuldades financeiras. Sim, são exercícios mais complexos e que nos atingem de forma especial. Mas a pedagogia humana já sabe que primeiro se dá ao aluno os exercícios simples e depois você aumenta a complexidade. Se nós, seres humanos, sabemos disso, na nossa imensa imperfeição, imaginemos o Pai. Ele não usará da mesma forma a questão do progressivo aumento de complexidade a quem aprende? Então a vida acontece da mesma forma. E aí a gente se pergunta, puxa, eu não me preparei para os grandes exercícios. Por que será? Talvez porque estávamos desatentos. Porque os pequenos exercícios aconteceram o dia inteiro, durante anos. Anos. E a gente fez o quê? Não os percebeu. Reclamou, ficou bravo, se irritou. E só. Porque não tem problema ficar bravo, se irritar, não tem problema se desequilibrar, não tem problema, porque faz parte do exercício. A dor cura a dor. O problema é a nossa desatenção. O problema é a gente não se dar conta do que está acontecendo, de que estamos sempre, permanentemente inseridos dentro de um processo de crescimento, de aprendizado, um processo pedagógico. E enquanto a gente brigar com esses acontecimentos, achando que está ruim, achando que não deveria ser assim, claro que algumas situações não deveriam ser. Por exemplo, ficar 2 horas esperando para ser atendido, isso não deveria acontecer. E eu não estou dizendo que nada deveríamos fazer ou devemos fazer para mudar isso. Eu estou preocupado com o meu sentimento. Eu estou preocupado porque fiquei nervoso. Eu estou preocupado porque eu fiquei irritado. Porque nós podemos mudar o mundo sem irritação. Podemos mudar a nossa sociedade melhorando a cada vez mais sem ficarmos nervosos e, portanto, desequilibrados e, portanto, sofrendo. Então, quanto mais a gente se propor a estar lúcido, o que é lúcido? É entender minimamente o que está acontecendo comigo neste instante, mas nós vamos ter condições de aproveitar os instantes. As preciosidades de cada minuto, que são magníficos presentes do Pai. Magníficos. Que muitas vezes a gente nem percebe e acha que não é nada. E é tudo que a gente precisa para se preparar para amanhã, para obrigatórios exercícios mais complexos. Faz sentido, gente? Se faz sentido,
A próxima questão é, ok, o que eu vou fazer para ter essa lucidez diante de cada instante? Esse é o desafio. Não basta fazer sentido, não basta atender a nossa lógica e, puxa, que bonito isso, que legal, que bom que eu estou inserido no plano divino. Tá? E o que eu vou fazer para aproveitar? Esse é o desafio. Não basta saber, é preciso fazer algo com o que se sabe. E o que nós vamos fazer com esse conhecimento adquirido? A pergunta é, isso eu acho que é particular, cada um precisa descobrir como faz para estar lúcido, para aproveitar cada instante. O que nós vamos fazer para estar desperto? Ah, mas eu esqueço. E o que você vai fazer para lembrar de estar desperto? Fica o desafio. Bem, hoje é aquele dia onde, se vocês me permitirem, vocês vão me dar o privilégio de refletir, de refletirmos juntos a respeito de alguma coisa que esteja afligindo os seus corações, o coração de alguém. Alguma coisa que esteja perturbando, que esteja tirando talvez o sono, que esteja aumentando o estresse, aumentando a ansiedade, que esteja impactando o dia a dia. O que será que está perturbando o coração de alguém presente, que gostaria de nos contar, sem necessariamente entrar em detalhes pessoais, se não quiser citar nomes, nem precisa falar que é uma história sua, pode falar que é da vizinha ou da tia, não tem problema. Para a gente conversar, porque talvez a gente já saiba o que fazer, mas talvez não saiba como fazer. E eu acho que a gente podia tentar discutir como fazer, que outra forma de ver há para isso que eu estou vivendo. Alguém gostaria de começar? Esse é o que te perturbe, a gente conversar sobre o que esteja perturbando agora algum coração presente. Alguém? É ótimo quando não tiver mais ninguém, não é? Tem alguém com o dedinho assim, ó, deve estar pensando, né? O que eu vou falar? Oi. Alguém vai levar o microfone para a senhora. Sou muito tímido, eu já cheguei com o microfone. Não sejam tímidos, gente. Estamos aqui juntos. Oi. Com todo respeito, envelhecer é uma coisa que pergunta. Não entendi. Envelhecer. Envelhecer. Não perturba só você. Na verdade, eu precisaria te perguntar, acho que vou ter que te perguntar, mas exatamente o que te perturba? É o não conseguir fazer algumas coisas? Depender de alguém? Legal, depender de alguém. A gente vive a ilusão de que a gente não depende. E o envelhecimento nos traz essa realidade. Nós dependemos de todo mundo. A vida inteira. A gente nasce e depende dos pais ou de alguém que nos dê alimento e calor, porque senão a gente morre em 2 dias. E a vida inteira a gente continua dependendo. A gente se acha autônomo, né? Eu vou trabalhar, eu faço isso, né? Não dependo de ninguém. Depende. Depende de todo mundo, depende de quem produziu o arroz, o feijão, de quem trouxe até o mercado, de quem vende, de quem te paga. Nós vivemos numa relação de interdependência brutalmente gigante. A vida é assim. É muito interessante a gente querer ser independente. Vamos pensar sobre isso um instante? Vocês acham será que é saudável querer ser independente? Porque nós, seres humanos, no nível que a gente está de reflexão, é muito curioso, a gente às vezes se esquece que nós fazemos parte da natureza.
a gente acha que a natureza não sou eu. E nós somos natureza, nós fazemos parte da natureza. Nós temos o nosso corpo biológico, que é claramente parte da natureza, né? Nós temos o ser espiritual que somos, que também faz parte da natureza. E a natureza é uma rede de conexões absurdamente gigante, onde tudo está interligado. Tudo. A ciência já sabe que esse oxigênio que a gente está respirando aqui já fez parte de uma estrela em algum momento, de outro planeta em algum momento. E a gente não percebe essa conexão. Nós fazemos tudo. A ecologia há dezenas de anos está nos dizendo que estamos relacionados. Que o que está acontecendo do outro lado do planeta me afeta de alguma forma. E é interessante que com a globalização e com a mídia que permite que a gente quase veja o que está acontecendo agora em qualquer parte do mundo, tem nos mostrado que sim, aquela chaminé não sei na onde vai me contaminar aqui em algum momento. Temos esse ano a expectativa de um Niño fortíssimo lá no Oceano Pacífico. A milhares de quilômetros daqui, nós sentiremos a influência desse fenômeno. Então, nós somos interdependentes. E a idade do corpo vem nos trazer, obviamente, essa realidade. É mais um exercício, porque nós adoramos as ilusões. Percebem? A gente adora as ilusões. E depois das ilusões, obrigatoriamente, vem a desilusão. São as escolhas que fazemos. A gente se ilude que alguém nos fará feliz. A gente se ilude que alguém vai nos salvar. A gente se ilude que alguém vai fazer por nós o que nós obrigatoriamente temos que fazer. A gente se ilude que não vai envelhecer, não se ilude? A gente se ilude tanto. Eu entendo que é uma tentativa de se proteger, entendo. Mas entendo também que a vida nos pede que a gente prossiga e amadureça. E não brigue com a realidade. Porque a realidade, disseram que ela é feia. Já ouviram isso, né? A realidade é muito feia. Eu discordo plenamente. Como que a realidade pode ser feia? Por que ela seria feia? Por quê? Nós é que interpretamos que ela é diferente do que eu desejo, tá certo? Por isso que ela é feia. Porque a realidade é sempre interpretada. O que acontece nesse instante é interpretada por cada um de nós. Então, eu proponho que a gente não adjetive a realidade. Sem adjetivos. A realidade é. E você é convidado a decidir o que você vai pensar e sentir sobre ela. É uma escolha. O nosso corpo vai envelhecer. Nós sabemos disso há décadas. Décadas. Por que que a gente não quis se preparar? Por quê? A criança de 1 ano não tem condições cerebrais de pensar na velhice. Mas depois dos 30, eu nem falei 20, hein? Que já tem toda a condição para isso. Depois dos 30 anos, como que eu não vou pensar no meu 60? Por quê? Se eu consigo planejar minha viagem e ver que bagagem eu vou colocar, por que eu não... E a viagem até os 30? Eu conheço uma pessoa que quando fez 60 anos entrou em depressão. Porque fez 60 anos. E eu fiquei curioso porque ela demorou 60 anos para fazer 60 anos. Ninguém envelhece de repente. Tá certo, gente? Mas dá tempo da gente se preparar. Dá tempo.
Eu penso o seguinte, a realidade é assim, eu vou envelhecer, vou ou desencarno. As duas são ótimas opções. Falo sério, por que eu falo assim? Porque eu não vejo o desencarne como algo negativo. Por que seria? Alguém me explica por que é ruim desencarnar? Voltar para casa? Me libertar das vicissitudes do encarnado? Alguém deve estar pensando, mas eu vou me separar de quem amo, certo? E você não ama ninguém que está do outro lado? Ninguém que está do outro lado te ama? Você vai ficar sozinho lá? É um deserto? Não tem ninguém lá, gente. Será que os grandes amores da nossa vida não estão lá? Lá tem mais gente que aqui. Deve ter mais gente que te ama lá e mais gente que você ama lá do que aqui. Então, as opções de futuro que a gente tem são todas excelentes. A gente vai ou envelhecer e depois desencarnar obrigatoriamente, graças a Deus, né? Ou nós vamos desencarnar logo, né? As duas opções são opções naturais e, portanto, deviam ser e um dia serão, tão insignificantes quanto o amanhecer. Tão natural quanto o amanhecer, porque são naturais. Então, o envelhecer, e eu entendo perfeitamente as suas angústias, porque também estou envelhecendo. E falo dessa forma porque também estou lidando com isso. Já percebo meu corpo incapaz de determinadas coisas, ou sem a mesma disposição, sem a mesma energia. E eu acho que uma boa opção seria a gente tentar descobrir quais são as alegrias do envelhecimento. E alguém pode dizer, não tem. E eu vou dizer, não procurou direito. Que nem o marido que procura manteiga na geladeira e não acha. Sabe? Né? E a esposa fala, se eu for aí, se eu achar, acontece o quê? Aí você fala, não vá, não venha. Deixa eu procurar direito. Então, em relação à velhice, vamos procurar. Quais são... Veja, eu lembro da Dercy Gonçalves, os mais jovens não a conheceram. Ela fala, já tenho 80 anos, nem presa mais posso falar o que eu quiser. A velhice nos dá mais liberdade de falar, de se posicionar, né? Traz tantas coisas interessantes que na angústia da adolescência e da idade adulta a gente, aspas, não podia fazer, ou não queria, ou achava inconveniente. Há muitas coisas interessantes. Eu acho que a gente cria uma fantasia romântica em relação à juventude. E mais ainda em relação à infância. Dizem que as crianças são felizes. Eu não sei. Tenho cá comigo minhas dúvidas. Elas são despreocupadas, como devem ser. Como dizem, elas não têm boletos para pagar, né? Elas não sabem de onde vem a comida, muitas vezes, onde vem o leite. É um conjunto de despreocupações típicas do nível de inconsciência em que elas vivem. Mas felizes, não sei. Porque não consigo relacionar a inconsciência com a felicidade. Dizem que quanto mais responsabilidade, mais difícil é. Não, discordo. É mais difícil porque estou aprendendo a lidar com a responsabilidade. E por isso é difícil. E por isso acho que é infelicidade. Ou não é felicidade. Por quê? Porque nós acreditamos muitas vezes, e desculpem a generalização, de que felicidade não tem problemas. E eu discordo plenamente dessa definição. Até porque no mundo encarnado não há essa possibilidade. Nós estamos aqui para resolver problemas. Nós encarnamos para enfrentar desafios. Porque não há possibilidade de aprendizado sem desafios. Não há. A pessoa que não tem nada a resolver não crescerá. Não amadurecerá. Conhecemos adultos infantilizados, muitas vezes, e não é a única razão, porque enfrentaram poucos desafios. Porque foi poupado de desafios. Ou porque fugiu deles. Ou porque não os quis, rejeitou.
e continua vivendo ilusões, infantilidades e dependências. Então, o que eu posso dizer para você? Procure as alegrias do envelhecimento. Depender de alguém, nós já sempre dependemos, mas tornar isso claro, né? A idade traz isso claro, né? A gente tem medo, na verdade, é de que alguém não queira cuidar de nós. Nós temos medo do que desconhecemos. E nós, muitas vezes, nessa ânsia de sermos independentes, esquecemos de aprender a receber ajuda, né? Sabemos receber ajuda, gente? Difícil, né? Por quê? Porque vivemos numa sociedade que estimula o individualismo. Olha só a grandeza da caridade, né? Aonde você é estimulado a dar. E nesse estímulo vai, aos poucos, ter a chance de perceber que alguém está recebendo. Como que essa pessoa que recebe age? Eu acho lindíssima a cena que eu vi de uma senhora de cama, eu acho que talvez tenha sido num asilo, e que alguém foi alimentá-la na boca, porque a mão dela tremia, e a cada vez que ela era alimentada, ela pegava na mão de quem segurava a colher e beijava. Ela se sentia feliz de ser ajudada e era grata. É típico de quem é grato ser mais feliz. Então, no envelhecimento, como em todas as fases da vida, existem riquezas que nós ainda não imaginamos e nem vemos. Se a gente se abrir a essas riquezas, as riquezas de cada uma das fases, da adolescência, da vida adulta, do envelhecimento, até do processo de desencarne, existem belezas que são capazes de nos confortar a alma. Não caiam na armadilha de se sentirem inúteis, porque estão envelhecendo. A sociedade diz que o idoso é um peso inútil. E nós, os idosos, precisamos rejeitar veementemente essa ideia. Porque não há possibilidade de sermos inúteis. A pessoa que está em coma numa cama é extremamente útil. No mínimo para a família, porque ela convida, estando imóvel, mas encarnada na cama, precisando de cuidados para tudo, ela está convidando e dando oportunidade a quem estiver em volta dela a amá-la. E nós, na nosso natural, desculpe, eu vou generalizar de novo, na nossa natural insensibilidade emocional, nós ainda precisamos de pessoas que sofram ao nosso lado para que a gente aprenda a lição da empatia. Então, quando tem alguém 100% dependente, sofrendo ao nosso lado, o que isso nos causa é extremamente importante. Então, se eu me sensibilizei de alguém que sofre, por alguém que sofre, se eu comecei a pensar na minha vida, na minha existência, na minha trajetória, no que eu estou fazendo comigo, porque ela está sofrendo, ela foi imensamente útil para mim. Não há possibilidade de alguém ser inútil. Ok? É um tema complexo, dá para abrir 1000 leques, e eu convido a todos a pensarem por conta da sua importantíssima pergunta. Relaxe. Só preciso terminar. Não vamos nos esquecer, gente, nós somos amados. Nós não somos folhas ao vento, não somos uma pedra que rola na estrada, sem ninguém cuidar, sem ninguém ver. Nós temos o Pai. Nós temos corações que nos amam, invisíveis a nós, e que cuidam. Se a gente lê Nosso Lar e ver a mãe de Lísias relativamente preocupada porque iria reencarnar em poucos dias, e houve uma
despedida na casa dela, está lá no livro, onde dezenas de corações ali estiveram para dizer, afiançar a ela: nós estaremos com você diariamente, te ajudando a aproveitar o tempo encarnado para ser feliz, para aprender a ser feliz. Não tema, ninguém está sozinho. Não vamos nos esquecer disso, porque se sentir desconectado da natureza e se acreditar, infelizmente, de que ninguém nos ama, é muito doloroso e mentiroso também. Obrigado. Eu tive uma sócia que me deu um golpe, né? E toda vez que ela se dá bem, fica aquela dorzinha de cotovelo. E a hora que ela se dá mal, é aquela sensação assim, sabe? De vitória, que pode ver. Mas eu faço oração para que ela fique bem, para que ela se sinta feliz. E aí? A senhora está fazendo super certo. E não é hipócrita, não. É honesta. Porque é assim que a senhora sente. Porque nós não somos perfeitos. Só o perfeito não vai ter inveja quando ela acerta e não vai achar ótimo quando ela sofre. Só os perfeitos. E eu não conheço ninguém. Pessoalmente, pelo menos. Só conheço o Cristo, né? Do Cristo para baixo, na minha ótica, todo mundo é imperfeito. Do Cristo para baixo. Só conheço ele de perfeito, né? Então, eu acho ótimo o que a senhora está vivendo. Ótimo! Não tenha vergonha de dar uma... Ai, que legal que foi isso, né? Não tenha vergonha. Não, evidentemente, eu sei que a senhora não fará nada para prejudicá-la, né? Gente, a gente precisa olhar para os nossos sentimentos e perceber que eles são degradês. Se eles fossem de uma cor, eles não são uma cor pura. Eles não são amarelo. Amarelo é cor pura, né? É, né? Eles não são amarelo, que é uma cor pura, só tem amarelo, vendo amarelo. Eles são meio marrom, meio verde com azul, verde com não sei o quê, verde com amarelo. Os nossos sentimentos, eles não são puros. Puro é assim, água pura. Não tem nem sais minerais, é água. H2O, ponto. Isso é água pura. Nossos sentimentos não são puros, no sentido de só terem aquele sentimento. Eles são mesclados. Nós fazemos caridade, mas a gente quer um pouquinho de aplauso também. A gente está fazendo para o outro, mas está fazendo um pouquinho para nós também. Ou um pocão para nós. Nós somos assim. E nós vamos negar o que somos? Loucura. Negar a realidade, caímos de novo nas ilusões. Então, a senhora está no caminho. Já está orando por ela. Nesse momento, o degradê se altera. E a senhora incentiva o melhor lado do sentimento. A senhora sabe a lição, teoricamente, né? Nossa, eu não posso desejar mal a ela, eu quero desejar o bem, então eu vou orar. É um exercício. É como se fosse academia e não conseguisse levantar 100 quilos, mas está levantando 5. Melhor do que não levantar nada. E de 5 em 5 chega no 100. Então, está perfeito. Ficando atento, né? E quando acontece que ela se dá mal e a senhora vibra de um pouquinho, ai que legal, um pouquinho, né? A senhora fala, calma, não acha muita graça nisso. Então, ou seja, estar atento ao que está acontecendo dentro da gente. E não dando espaço, não incentivando aqueles sentimentos que a gente sabe que não vão nos fazer bem. E quais são os sentimentos que não vão nos fazer bem? Os que não são recomendados no Evangelho. Então, esse sentimento eu não vou incentivar, esse aqui eu vou incentivar, vou fazer oração, vou imaginar ela bem. Mas no fundo eu sei também que a gente não quer mal da outra pessoa, a gente quer que ela aprenda. E a gente quer que ela reconheça o que fez, não é isso? Percebam, não existe mal dentro da senhora. Possivelmente também não existe mal aqui dentro de nós. Mal no sentido. Alguém é mal aqui? Levanta a mão. Não? Ninguém? Foi o que eu imaginei. Não, foi o que eu tinha certeza. Um dia eu estava numa penitenciária diante de 15
chamados criminosos, mas antes de serem criminosos são nossos irmãos, certo? Não muito diferentes de nós, inclusive. Né? E eu perguntei se tinha algum mal ali. Eles estremeceram diante da pergunta. E um, infelizmente, levantou a mão. Fiquei triste por isso. Porque a pessoa tinha uma autoimagem de ser mau. E ele apenas era imperfeito, exatamente como eu, como nós. Nada mais que isso. Nós não sabemos, eu não sei, pelo menos, na condição deles, na vida deles, se eu tivesse exatamente no lugar deles durante toda a vida deles, se eu faria igual, melhor ou pior. Não sei. Não sei. Mais um motivo para a gente não julgar. Então, não nos consideremos uma pessoa má, porque isso é auto-julgamento, só porque a gente errou. Né? Continue no processo. Quero estar em paz. E esse é o caminho que a senhora está tomando. Administrando os sentimentos, fazendo o que a receita do Cristo recomenda, mas também reconhecendo que tem uma parte que não aprendeu a isso ainda. E com o tempo vai aprender. Prossiga. O segredo, a senhora está na direção correta, é só seguir em frente. Obrigado, viu? Bom, não temos ainda nenhuma pergunta aqui no salão. Vamos abrir aqui uma oportunidade para alguém que está nos assistindo pelo YouTube. Ela nos pergunta: o emprego da minha esposa a perturba há 10 anos. Esse ano ela teve vários sinais que deveria sair, mas mesmo assim ela se sente com medo. Poderia me dar uma visão? Ela se sente com medo? Com medo. Ok. Tudo que a gente vive e nos incomoda, e é bastante coisa, certo, gente? Quase tudo nos incomoda, né? A gente precisa se perguntar por que incomoda. Por que isso me afeta? Então, por que essa situação, que eu não sei qual é, dentro do emprego dessa nossa irmã, a incomoda? Há um motivo. Me parece, veja, estamos num exercício, né, de vida. Então, por que isso me incomoda? O que isso tem a ver comigo? Né? O que eu posso aprender com isso? E muitas vezes, a situação é muito ruim. A situação é muito tóxica. E nós não somos obrigados a permanecer nessa situação. Tem uma mensagem de Emmanuel, desculpa, não sei se é de Emmanuel, mas através do Chico, que ele fala assim: quanto puderes. E ele descreve diversas situações, dizendo: quanto puderes, suporte, quanto puderes, entenda, quanto puderes, compreenda. Olha que interessante, é só quanto pudermos. Então, eu fico me perguntando por que ela está nesse emprego há 10 anos. Isso é importante. Porque muitas vezes, e eu não estou dizendo que é o caso dela, mas estou usando o caso para ampliar a questão, muitas vezes a gente se acha merecedor do que não é bom. Muitas vezes, e isso inspirado pela culpa, que infelizmente é epidêmica, né? Todo mundo, quase todo mundo tem na população humana, infelizmente. Eu considero a culpa uma doença. Em algum momento ela vai estar no CID, ela vai ser reconhecida como uma doença. Eu acho que o saudável é se arrepender, não se culpar, só explicando melhor. Muitas vezes a culpa, essa doença, a culpa, ela nos diz insistentemente que nós devemos sofrer. Devemos. Então, se eu estou num lugar que me faz sofrer, eu fico. Porque, afinal, a minha culpa me diz que eu preciso sofrer. Porque eu sou culpado. E culpado tem que sofrer. Culpado merece castigo.
Então alguém vai me castigar. É o emprego, é o marido, é a esposa, é o vizinho, não sei quem. É Deus, e a gente inventa alguém para nos punir. E no final das contas, na verdade verdadeira, nós estamos tentando nos autopunir. Não entendendo que a questão não está fora, nunca está fora. Gente, os acontecimentos externos a nós, do lado de fora da vida, não têm o objetivo de nos castigar. Nós já vimos isso nos textos de Kardec e da espiritualidade. As experiências da vida têm o objetivo de nos ensinar o que nós não sabíamos antes. Não há punição, há consequências. O fogo não pune a pele do seu dedo queimando-a. A sua pele queima como consequência do calor. Ponto. Não é punição. Leve esse exemplo a tudo que acontece em nossa vida. A pessoa que vai presa, ela não está sendo punida, ela está vivendo as consequências segundo as leis humanas. A pessoa que nasce sem uma perna, por exemplo, com um defeito físico ou mental, no corpo, não se esqueçam, não no ser, ela está vivendo a consequência educativa de um ato anterior. Ponto. Não há punição, não há castigo. Mas nós internalizamos ao longo da história da humanidade de que sim, há castigo. Ouvimos até esses dias dos nossos pais, não faz assim que Deus castiga. Aliás, nos últimos 2000 anos a gente tem ouvido isso. E isso, infelizmente ou não, se internalizou dentro das nossas crenças. E isso gera essa culpa epidêmica que a gente precisa se curar. Então, tem várias coisas a refletir a respeito dessa questão, né? Eu começaria naturalmente por que esse lugar, o que eu sinto nesse lugar? Eu sou maltratada, eu não sou considerada, eu não sou avaliada? A pergunta é, está lá por quê? Existe alguma algema que segure? Ah, mas eu preciso do emprego. É o único do mundo? Não é o único do mundo. Tem outros. Ah, mas eu não tenho qualificação. Pois se qualifique. Continue no emprego. Não faça nada intempestivo para não se prejudicar. Estude. Aprenda algo. Veja o que o mercado está pedindo, quais são as suas tendências vocacionais. Estude aquilo. Em 1, 2 anos, meio ano, não sei, você vai ter novas qualificações. Monte um bom currículo, peça ajuda da IA para fazer isso, mande currículo para um monte de gente, continue fazendo melhor dentro do seu emprego e um dia você fale adeus. Vai para o próximo emprego. Não é um bom caminho? Eu conheci uma história de uma senhora, de uma mulher, não era nem senhora, jovem ainda, que descobriu que o marido estava traindo com outra pessoa. Isso, evidentemente, a impactou tremendamente. Mas ela era 100% dependente financeiramente deste marido. Ou ela não tinha filhos, ou ela morava ali, vivia aquela situação, ia morar na rua. Não tinha outra família para voltar. O que ela fez? Ela, a duras penas, convenceu o marido que ela precisava estudar. E ela foi estudar um curso profissionalizante. Foi lá, fez o curso, cumprindo todas as suas obrigações que ela entendia serem dela, etc. Depois de alguns meses, eu não sei quanto, ela se formou. Às duras penas, ela convenceu o marido que ela ia trabalhar. 5 meses no emprego, ela deixou. Ela o deixou. Perfeito? Sem escândalos, administrando a situação. Era dependente e fez algo para não ser dependente. Estava prisioneira, de certo modo, e encontrou meios para se libertar. Nós sempre temos escolhas, gente. Eu conheci uma pessoa que, na Segunda Guerra Mundial, foi aprisionado e foi torturado na prisão.
durante muito tempo. Odiava os soldados que o torturavam. Odiava o diretor da prisão. E aquele ódio estava consumindo-o mais do que as torturas físicas. Ele conta. Até que ele falou, não posso mais viver assim. Porque vou ficar aqui muito tempo, talvez. Está insuportável viver assim. E felizmente ele não pensou no autoextermínio. Ele começou a refletir, talvez tivesse uma mínima de uma base para isso, talvez, não sei. Mas falou assim, não, eu sou capaz de mudar esse sentimento. E aos poucos, com muito esforço, com muita reflexão, ele foi aprendendo sobre o perdão. Não por quem o torturava, não para amenizar a situação do outro, mas por ele. Porque ele pensava, a minha mágoa, o meu ódio está doendo em mim. Eu estou me torturando. Eu estou me machucando e adoecendo. E eu vou me curar. Porque nós somos o médico de cada um de nós. E ele, ao longo, com muito esforço, que nem imagino quanto, se curou. Algum tempo depois, o diretor da prisão adoeceu, ele era médico, e precisou de uma cirurgia. E o chamou para fazer a cirurgia. E os soldados falaram assim, se ele morrer, você morre no outro instante. Por quê? Alguém com ódio, com um bisturi na mão, mata qualquer um. Ainda mais sendo médico, sabe exatamente onde cortar. E ele ficou muito contente, porque ele já estava pronto. Olha só como ele aproveitou a situação. Porque ele não quis matar o diretor da prisão. Por que ele não quis? Porque ele já estava curado. Ele, o prisioneiro. Então veja, eu dei 2 exemplos de uma prisão, ou de uma situação que nos aprisiona, e de como a pessoa se libertou. Todos nós podemos fazer isso, nas prisões em que a gente vive. Todos nós temos esse poder, já que somos filhos do nosso Pai. Todos nós, se quisermos. Encontraremos caminhos. E eu gosto muito de lembrar de um dizer que diz que o Pai faz estradas aonde nem há caminhos. A gente só precisa enxergá-las. O problema do enxergar, gente, é muito sério na nossa vida. Eu comecei hoje falando da lucidez. E esse tema volta. O que eu não estou vendo? Quais são as saídas que eu não estou vendo? O que eu não estou procurando que me salva, que me cura? Por que eu continuo esperando que Deus venha me salvar, que o Cristo me salve, que alguém me salve, que um parente, que um filho, que uma mãe? Já que eles mal sabem que são eles capazes de só se curarem. Porque ninguém consegue curar outra pessoa. Podemos apoiar, devemos apoiar, podemos amar, podemos ajudar, podemos, de preferência, dar exemplo e mostrar o caminho da autocura. Mas curar o outro, entrar na mente do outro e mudar isso, eu espero que todos nós já tenhamos desistido. Porque é inútil. Então, é uma colocação que abre muitos leques. Obrigado. Mas temos acho que talvez mais uma questão a falar. Temos ali, ó. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber, tipo assim, por que eu sou responsável hoje pela minha mãe, pelos meus filhos, e, tipo assim, não me sinto cuidado. Eu tenho que estar sempre presente, como eu falo. Não vou lançar e o problema vem a minha porta. E eu tenho que resolver. Então, às vezes, fico meio cansativo, sabe? E às vezes dá aquela vontade assim, eu quero ir para casa. Mas, cara, eu quero ir para casa, eu quero descansar, sabe? Tem hora que vem essa canseira, eu quero descansar. Porque tem que resolver muitas coisas e, tipo assim, é difícil para mim, porque eu tenho que ser pai e mãe, e tenho que ser, tipo, meu pai faleceu e hoje eu cuido da minha mãe. Então eu tenho que estar ali sempre, né? E para mim, né, fica o vazio, tipo assim, né? Que eu tenho que resolver. É isso. Não sei se deu para entender um pouquinho.
Deu. Daria para a gente falar uma semana. Vários de nós nos identificamos com ela, né? Se não nos identificamos hoje, nos identificaremos amanhã. O que eu posso te dizer em 10 minutos? Às vezes, a gente não acha a solução ou o caminho daquilo que a gente vive porque a gente faz a pergunta errada. Quando a gente pergunta por quê, muitas vezes a resposta não virá. Até porque nós esquecemos as causas de tudo em que vivemos. Felizmente esquecemos. Agradeço de joelhos ao Pai por isso. Então, eu acho, o que eu te proponho, e proponho a todos, que a pergunta seja outra. Uma pergunta que, primeiro, é capaz, a gente consegue responder, e 2, a resposta nos ajuda. Porque, veja, eu posso me perguntar, por que eu nasci sem perna? Digamos que alguém me diga a resposta. O que eu vou fazer com essa resposta? Nada. Não vai adiantar nada. Acho que vai até me trazer mais peso. Então, eu acho que essa não é uma boa pergunta. E eu sei que é a pergunta que todos nós fazemos. Eu proponho uma outra pergunta a você e a todos. A pergunta que me parece ótima é: para que a minha vida é assim? Para que a vida me convida a cuidar da minha mãe? Percebam como eu fiz a minha frase? Porque eu fujo da expressão eu tenho o quê? Quando eu falo eu tenho o quê, eu estou preso. Quando eu não falo, eu abro a possibilidade. Porque você não é obrigada a cuidar da sua mãe. Você tem a escolha de não cuidar. Mas, dentro de você, alguma coisa não admite essa escolha, ok? Mas você tem essa opção. Todo mundo tem. Então, que tal a gente jogar fora as nossas prisões e admitir que a gente faça escolhas? Não, eu escolho cuidar da minha mãe. É muito diferente. Eu sou livre e, na minha liberdade, eu escolho ficar aqui. Eu escolho fazer o que eu penso que devo fazer, ou o que dá para fazer. Enfim, cada situação é uma situação. Quando eu falo eu tenho que, eu automaticamente me coloco numa prisão. E não vejo que há outras possibilidades. E pior, não vejo que sou responsável pela minha escolha. E muitas vezes estou tirando o mérito da minha escolha. Porque a minha escolha tem mérito. Então, a primeira grande questão é: para que a vida está me convidando a cuidar da minha mãe? Ou a fazer outra coisa. Para quê? Qual é o objetivo desta situação, entende? O que eu vou ganhar? O que a vida acha que eu vou ganhar com esta situação? E por que eu faço essa pergunta? Porque eu parto da premissa, do pressuposto, de que a vida está a meu favor. Esse é um pressuposto extremamente importante, porque ela molda uma visão de vida. A vida está a nosso favor ou não está? Nós precisamos responder essa pergunta antes de continuar. Sim. Perfeito. Perfeito. Convictamente, nós precisamos não acreditar, porque acreditar é pouco. Nós precisamos ter convicção. A vida, que é onde eu estou inserido, todos nós estamos inseridos e é inescapável. Eu estou falando a vida com V maiúsculo, não é existência temporária. Estou falando da vida.
O fato de existirmos. A vida está a meu favor. O Pai criou uma estrutura que chamou de vida, me fez vivo e imortal, isso não pode ser esquecido, como um presente de amor divino. E essa estrutura está a meu favor. Ela funciona inteligentemente, intencionalmente, para que eu atinja o objetivo determinado pelo Pai, que é: vocês serão felizes. Vocês, nós, todos, somos obrigados a sermos felizes. Eu adorei essa obrigação. Alguém não gostou? Pode continuar não gostando, vai acontecer de qualquer jeito. É assim, você vai correr 100 metros e vai ganhar. Eu adorei a ideia. Achei fantástico. Só que você que vai ter que caminhar. É o mínimo, né, gente? O mínimo. Então, caminha até lá. Tá certo? Então, a vida está a meu favor. Então, olha só a pergunta. O que a vida entende que eu vou ganhar nessa situação? Em cada uma das situações que a gente tem, que a gente chama de problemas. E que não são problemas, são desafios, são oportunidades, etc. Muda a perspectiva. Você não está sendo obrigada. Você não tem que. Você está diante, nós todos estamos diante de uma oportunidade de ser feliz, de aprender a ser feliz. Você fala, mas eu não estou conseguindo fazer um monte de coisa, estou perdendo um monte de coisa. Sim, mas o que você está ganhando? O que você pode ganhar? O que a vida está pedindo para a gente despriorizar e priorizar? Os pais fazem isso quando optam por ter filhos. Eles vão perder um monte de coisa, não vão? Não vão poder mais sair só, assim, e jantar calmamente. Aliás, calmamente acabou, certo? Esquece calmamente. E os filhos têm uma questão, eles duram 50, 60 anos, 70 anos, né? E nunca saem das preocupações dos pais, né? É incrível. Um filho de 50 anos e o pai e a mãe continuam se preocupando. É incrível um negócio desse. Bem, enfim, não vamos mudar de assunto. Então, sim, nós vamos optar por não fazer uma série de coisas e priorizar outras coisas. E sempre, por que a gente faz isso? Porque tem algum benefício. Nós não fazemos nada que não tenha um ganho. Então, eu começaria, e a gente precisaria de mais tempo, se pergunte, para que essa situação se coloca? E tenta observar se parte das suas decisões não estão sendo influenciadas por alguma culpa. Entende? Que, como eu disse, todos nós temos alguma, né? E tenta se curar da culpa, para que as decisões fiquem mais fáceis. Outra coisa que eu posso dizer é, o que eu posso gostar do que estou fazendo? Oi. Pela emoção dela, pelo sentimento dela, por ela estar sozinha hoje. Então, eu sinto, assim, uma necessidade de estar próximo dela, de cuidar dela, de, sabe, dar força para ela. Você sente? Eu sinto que eu preciso estar com ela, sabe? Mas tem hora, assim, que, tipo assim, eu me acho sem forças, entendeu? Entendi. Entendi melhor agora. Olha, essas vivências, elas são tão ricas, meu Deus, por isso deve dar para falar uma semana. Uma coisa, a gente precisa aprender muita coisa, sabe? Uma das coisas que a gente precisa aprender é sobre a impotência. Nós somos impotentes para muita coisa. Eu queria tirar a dor dela. Não vai. Eu queria que ela não sentisse só. A gente pode tentar amenizar, mas talvez ela continue sentindo. Eu queria que ela não... Por quê? Porque faz parte do caminho dela. E o que a gente sente quando vê um ente querido passando por um caminho mais difícil, esse é um tema fascinante, fantástico. O que ele nos causa
é uma oportunidade magnífica de aprendizado sobre o amor. Então, assim, sabe, reconhecer que eu posso ir até aqui, que eu quero ir mais 100 quilômetros, mas eu não sou capaz. E a vida não está me pedindo que eu vá. Porque a vida não pede o que eu não tenho. E não pede o que eu não posso dar. Lembra a mensagem do Chico? Quanto puderes, faça o máximo que você puder. E cuidado para não ultrapassar o máximo. Por quê? Porque a lei diz que nós precisamos amar o como eu me amo. E quando eu extrapolo durante muito tempo os meus limites, eu não estou me amando. Eu estou me prejudicando. Vou finalizar, tem 1 minuto. Sobre isso. Teria muita coisa para falar, mas quero falar um pouquinho sobre os nossos limites. Conta a história que Madre Teresa de Calcutá se sensibilizou muito diante de um morador de rua que bateu à sua porta com fome. Muita fome. E ela deu de comida a ele. E um contou para o outro, começou a aparecer muita gente. Ela foi dando. De repente, ela desmaiou, depois de várias semanas, e foi internada. Diagnóstico: inanição. Estava completamente desnutrida. Porque ela parou de comer para dar para o outro. Ficou semanas, porque a desnutrição não se resolve assim. Ficou semanas internada. E ela preocupada: preciso voltar, eles precisam comer. Quando o médico, prestes a dar alta a ela, disse a ela: preciso te contar, madre, que aquele senhor, aquele primeiro que veio te pedir alimento, morreu. E por quê? Do quê? De fome. E ela, estática, né? Morreu de fome porque a senhora não estava lá para lhe dar de comida. E por que a senhora não estava lá? Porque a senhora não se alimentou. Nós, para ajudar eficientemente, precisamos cuidar de nós. Porque se você morrer, quem vai cuidar da sua mãe? Vai ser pior, não vai? Então não morra. Ok? Deixa a vida te matar. Ok? Não faça nada contra você. Eu não estou falando de se sacrificar de vez em quando, de tirar da boca hoje para você comer, mas não pode ser sempre. Eu não posso adoecer deliberadamente por conta das minhas ações. Deixa que a vida me adoeça. Ok, ela sabe fazer isso. Eu não sei. Então é muito importante que eu cuide de mim para cuidar melhor. E quando eu cuido de mim, muitas vezes eu vou ter que falar não. Não posso mais, não vou conseguir, não virei. Porque eu preciso dormir. Faz 1 semana que eu não durmo. Que eu preciso sentar com calma e descansar, sem culpa. Lembrando de que acima de nós existe um amor que este sim sabe fazer tudo. Que é o amor do Pai, que não vai atender aos nossos desejos e muitas vezes salvar alguém da morte, porque a morte é necessária, a doença é necessária, a queda é necessária, aquela dor, infelizmente, ainda é necessária. E a nossa tarefa é estar junto, saudável, mental e fisicamente, se possível. Ok? Espero ter ajudado um pouquinho. Gente, como eu posso agradecer por terem trazido a oportunidade dessas reflexões fantásticas. Vou assistir para estudar o assunto que vocês me trouxeram. Eu peço para que vocês sejam críticos em tudo que eu disse. Eu não falei em nome da doutrina, porque eu não tenho autorização dela para isso. Eu falei em meu nome mesmo, é o que eu penso. E o que eu penso precisa ser escutado e analisado com o critério melhor que vocês tenham. Se alguma coisa for ilógico, joguem fora. Se fizer sentido, melhorem. Que Jesus os abençoe.